Então, olá a todos que estão assistindo essa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre o monitoramento de encostas com o uso de sensoriamento wireless. Foi uma bolsa de pesquisa financiada pela FAPESC, onde a gente fez um estudo sobre como monitorar áreas de instabilidades, né? Principalmente áreas de instabilidades que são causadas pela chuva. E a ideia seria utilizar a comunicação sem fio para fazer o monitoramento dessas áreas instáveis. O que motivou o estudo desse projeto foram os constantes desastres ambientais que têm acontecido, né? Onde eles causam danos materiais e também sociais. Pessoas ficam desabrigadas, perdem entes queridos. Então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, ele define um desastre natural como sendo a junção de dois fatores. Tem que ter um fenômeno natural e esse fenômeno natural deve atuar num sistema social. Um fenômeno natural ele pode ser considerado como um furacão, um terremoto, ventos fortes, uma chuva forte. Qualquer um desses fenômenos que haja no sistema social e gere uma situação potencial de risco às pessoas e aos bens dessas pessoas, como suas casas, carros. Então, o objetivo principal desse projeto é realizar o monitoramento das áreas instáveis que são propensas a desmoronamentos, né? E, consequentemente, também diminuir os impactos socioeconômicos causados por esses deslizamentos de terra, né? Os locais onde mais ocorrem esses deslizamentos são lugares mais acidentados, né? Então, conhecido como encostas. O deslizamento de terra, ele consiste num processo de desgaste do solo. Esse desgaste do solo pode ser causado por diversos fatores, mas em áreas povoadas ele ocorre mais devido à construção de moradias e retirada da vegetação, né, vegetação nativa, que deixa desprotegido o solo. Em topografias acidentadas, conhecidas como encostas, pode gerar danos à sociedade, né? Essas áreas estão localizadas principalmente nas periferias das cidades, onde, por terem uma topografia acidentada, esses terrenos acabam custando menos, né? O impacto social que esse projeto pode causar é através do monitoramento de movimentações de terra, né? Avançar um pouco mais no estudo sobre esse monitoramento, otimizar o combate aos desastres naturais e, consequentemente, alertando as autoridades competentes para que possam ser tomadas atitudes antes de que o fato em si aconteça, né, antes de que o desastre natural aconteça, e o gerenciamento e identificação de áreas de risco. Então, ele é composto por 5 módulos de comunicação sem fio, que são representados pelas nuvenzinhas aqui na imagem, e todos esses 5 módulos, eles vão comunicar com o módulo monitor, que vai armazenar os dados de cada módulo. Então, se existir uma área a ser monitorada, esses 5 módulos aqui eles vão ser dispostos na área instável, e o módulo monitor vai receber em tempo real a informação de cada sensor, assim sendo possível monitorar pequenas instabilidades, movimentações de terra e qualquer outro fenômeno relacionado ao deslizamento que possa ser prejudicial. O módulo de aquisição, que são os sensores, são um dos 5 sensores, né? Esses 5 sensores são módulos de aquisição. Eles possuem sensores, um acelerômetro e um giroscópio. A gente vai ver depois. Esse acelerômetro e esse giroscópio, eles estão integrados em um sensor só. E ele é o responsável por medir a variação angular do módulo que vai estar localizado na encosta. Todo esse módulo ele é gerido por um microcontrolador da STM, de arquitetura ARM, né? Os microcontroladores mais utilizados. Ele funciona como o microcontrolador funciona como uma unidade de processamento de dados, né? Tem um módulo de comunicação sem fio, que vai ser responsável por enviar o dado obtido do módulo de aquisição até o módulo monitor. Uma memória de massa e um relógio em tempo real que vão constituir o data logger, né, para armazenar o tempo, o dia e a hora em que esse dado foi requisitado, né? Esse dado foi obtido e enviado para a memória de massa. Esse é o acelerômetro e o giroscópio integrado,
que eu comentei antes, o MPU 5060. Ele possui um giroscópio de 3 eixos, ou seja, ele mede variações no eixo, variações angular no eixo X, Y e Z. A comunicação dele é feita por protocolo de 2C, então ele se comunica com o microcontrolador ARM STM através da comunicação em 2C. E para obter uma maior confiança nos dados por ele obtido, a gente utilizou um filtro de Kalman. O filtro de Kalman, ele une os dados do acelerômetro com os dados do giroscópio, tendo assim um resultado mais confiável nos dados obtidos. O módulo de aquisição ele possui um datalogger, onde todos os ângulos obtidos são salvos em um arquivo TXT, então automaticamente ele vai obtendo dado e adicionando no TXT. Esse TXT ele é guardado numa memória de cartão microSD, então basta inserir um cartão microSD no módulo e ele já vai automaticamente, depois do funcionamento, salvar os dados que ele vai obter. O RTC, que é o relógio de tempo real, para gravar a data e a hora em que essas medições foram feitas, e um dispositivo de comunicação wireless, né, que é o modo wireless de comunicação sem fio. O modo wireless ele é um módulo XBee. XBee é um modelo desse módulo de comunicação que usa o protocolo Zigbee de comunicação. Esse protocolo Zigbee é indicado para comunicações de baixa potência e não muito distantes. Alguns estudos já feitos relatam comunicações de até 300 e 400 metros em linha reta, né, sem obstáculos com esses dispositivos. E ele possui baixa potência porque você pode programar nele o ciclo de comunicação. Enquanto ele não está comunicando, ele fica em modo standby. Quando ele vai comunicar, o dispositivo é ligado. Por isso, o consumo baixo de energia dele. A rede do XBee pode ser feita de 3 formas: a forma de malha, forma de estrela e forma de árvore. A fórmula utilizada por nós foi uma fórmula em estrela, onde o módulo monitor possui um XBee coordenador e todos os outros 5 módulos antes mostrados serão dispositivos finais, né? Então, tu não vai ter roteadores na rede aqui em estrela, mas tu vai ter um módulo coordenador central, enviando e recebendo dados aos 5 outros módulos, que são dispositivos finais, né? Esse aqui é o módulo de aquisição, ele é alimentado por uma bateria de 3,7 volts. Na ausência de luz, quando há presença de luz solar, a placa solar ela carrega a bateria e alimenta o sistema. E a fim de ser resistente à água, todo o circuito foi alocado numa placa de plástico aqui, que ele tem uma borracha que impede a entrada de água, né, em dias de chuva, então, porque esse módulo vai ficar exposto ao tempo, né. O módulo monitor ele possui uma IHM, onde os dados vão ser visualizados em tempo real. Esse aqui é o layout da IHM, então, os 5 módulos, né, A, B, C, D e E, cada um mostrando o eixo X e o eixo Y, né, no caso, a variação angular no eixo X e a variação angular no eixo Y em relação à posição inicial do módulo. Então, independente de como o módulo é colocado, ao ele ser ligado, o seu ângulo é zerado, e só é medido, então, a variação da posição inicial. Foi feito um teste também, foi realizado um teste para validação dos sensores. Esse teste não teve como objetivo o estudo do fenômeno, mas sim como objetivo a validação dos sensores, né? Foi utilizado 3 sensores e uma bancada de testes. Nesse experimento foi utilizado um cano do PVC com vários furos ao longo do seu eixo aqui para liberar a água de forma uniforme, né? E não apenas em algum local aqui. Então a gente tentou chegar o mais próximo possível do que seria uma grande chuva em uma encosta, né? E como essa chuva abriria caminhos e movimentaria a massa de terra, né? Os resultados que foram obtidos no teste foram bem satisfatórios. Todos os módulos eles variaram mais no eixo X do que no eixo Y, que seria esse eixo mostrado aqui na figura, né? O eixo de inclinação da encosta simulada.
e todos eles colapsaram, né, um após o outro. O resultado do teste foi que o funcionamento dos módulos foi validado, então eles estão funcionando, e eles cumpriram o papel de comunicação, né, foi conseguido estabelecer a rede Zigbee entre eles, identificação de pequenas variações e movimentações de massa nas encostas, como a gente pôde ver nos gráficos, os sensores eles conseguiram medir essas pequenas variações. O teste foi desenvolvido em uma pequena escala e no laboratório, mas apesar disso, a primeira fase do projeto pôde ser concluída com êxito, né, que seria a validação dos sensores do sistema de comunicação. Um agradecimento também aos cursos de Engenharia Química, Civil e Elétrica, né, esse projeto foi realizado graças a um trabalho conjunto desses três cursos. A UNESC também um agradecimento, né, por ter dado todo o apoio necessário à realização dos testes, e a FAPESC, que patrocinou o acontecimento desse estudo. Obrigado a todos.